Um milionário entrou no quarto das crianças sem fazer o menor barulho e surpreendeu uma faxineira humilde que cantava suavemente para sua filha surda, como se o mundo inteiro tivesse parado por um instante. No entanto, a decisão que tomou momentos depois mudaria o destino de todos e deixaria toda a casa em estado de choque. A melodia suave ecoava pelos corredores gélidos do Palácio do Catete, nos arredores do Rio de Janeiro. Alexandre, um empresário aristocrático de 45 anos, acabara de voltar de uma viagem de negócios e seguia o som até o quarto de sua filha, Sofia, que tinha apenas 11 meses. Ao abrir a porta, o tempo pareceu congelar. Sua nova faxineira, Helena, uma mulher na casa dos 40, de origem humilde, vestida de forma simples, com um olhar cansado, cantava docemente para a menina surda, ao mesmo tempo que fazia gestos com as mãos. Para espanto do pai, Sofia sorria e abanava as mãos ao ritmo da canção, como se ouvisse com o coração. Alexandre, viúvo desde o nascimento da filha, desmoronava silenciosamente. 6 meses de consulta com os melhores especialistas da Europa não haviam conseguido estabelecer qualquer contato com sua filha, e agora essa mulher, invisível aos olhos da elite, havia rompido a barreira que parecia intransponível. Sem ser notado, ele observava Helena com lágrimas nos olhos e decidiu descobrir quem ela realmente era. Helena trabalhava em 3 empregos para sustentar seu filho adolescente, Marco, que também era surdo. Aprendeu a língua de sinais por necessidade e criou métodos intuitivos baseados na expressão corporal e nas vibrações. Seu talento vinha da experiência e do amor. Embora tenha concluído parcialmente os estudos em educação especial, nunca conseguiu terminar a faculdade por falta de apoio. Sem saber que fora descoberta, Helena continuava a cuidar de Sofia com ternura, escondendo suas verdadeiras habilidades. Com o tempo, Alexandre começou a reorganizar sua vida para passar mais tempo com a filha. Movido por um sentimento crescente, ele também começou a visitar secretamente a escola de educação especial, onde Helena estudou, aprendendo a língua de sinais. Sua frieza empresarial dava lugar à empatia e sensibilidade. No entanto, essa transformação provocou reações em sua rígida mãe, Dona Cecília, que via com horror a aproximação entre o filho e a empregada. Determinada a afastar Helena, Dona Cecília contratou uma especialista de Berlim para cuidar de Sofia e restaurar a ordem. Durante uma festa beneficente, Sofia teve uma crise quando sua nova cuidadora tentou tocá-la. Desesperado, Alexandre chamou Helena, que rapidamente acalmou a criança com sua suave canção. A cena, testemunhada por dezenas de convidados influentes, revelou publicamente o laço inquebrável entre a faxineira e a filha do empresário. Um dos presentes, o diretor de uma prestigiada escola em Curitiba, ofereceu-se para financiar os estudos de Helena, propondo-lhe uma bolsa integral para concluir sua formação. Nesse momento de ascensão de Helena, retornou Helena, a cunhada de Alexandre, da França, com a intenção oculta de conquistar os sentimentos e a fortuna do viúvo. Percebendo a aproximação entre Alexandre e Helena, Helena espalhou boatos sobre um suposto relacionamento impróprio entre o empregador e a empregada, o que começou a minar a imagem do empresário. No dia seguinte, Alexandre não conseguia se concentrar nas reuniões de diretoria. A imagem de Helena cantando suavemente para sua filha não o deixava por um momento. Sentado em seu escritório no último andar de um arranha-céu no centro de São Paulo, ele olhava pela janela panorâmica para a cidade, mas seus pensamentos giravam em torno do pequeno quarto de criança no Palácio do Catete. Pela primeira vez em meses, ele saiu do trabalho mais cedo. Durante o trajeto pelas ruas de São Paulo, o motorista percebeu sua inquietação. "Está tudo bem, senhor Alexandre?" perguntou cautelosamente o velho José, que servia a família há décadas.
José, o que você sabe sobre a nova faxineira? Alexandre ponderou se a pergunta era apropriada, mas precisava de uma resposta. Dona Helena? O motorista olhou no retrovisor. Uma mulher calada, trabalhadora. Chega na hora, faz o seu trabalho e vai embora sem dizer uma palavra. Mas... Ele hesitou. Mas... Às vezes a ouço cantar no quarto da pequena Sofia. Ela tem uma bela voz e... Parece que a senhorita fica calma quando ela está por perto. Alexandre sentiu um aperto na garganta. Em casa, encontrou Helena terminando de limpar a sala. Ela estava sozinha. Sofia dormia e Dona Cecília saíra para um encontro com amigas do clube de damas da alta sociedade. Helena? Ele falou baixinho, não querendo assustá-la. A mulher se virou bruscamente ao vê-lo na porta. Seus olhos se arregalaram de medo. Desculpe, Sr. Alexandre. Achei que o senhor ainda estivesse no trabalho. Já vou terminar e... Não, por favor. Ele levantou a mão. Eu só queria conversar. Helena apertou o pano nas mãos, como se buscasse apoio. Seu coração batia forte. Seria demitida? Alguém a viu ontem com Sofia? Minha filha, começou Alexandre, buscando as palavras certas. Desde que ela nasceu, nenhum médico, nenhum especialista conseguiu... Ele parou, olhando para o rosto cansado, mas belo dela. A senhora tem filhos? Helena engoliu em seco. Sim, um filho. Marco tem 16 anos. Ele é... Alexandre não sabia como perguntar com delicadeza. É surdo desde o nascimento, ela o completou, endireitando-se com dignidade. Mas é um garoto maravilhoso, inteligente, artístico, pinta quadros lindos. Alexandre sentiu uma onda de respeito por aquela mulher. Não havia traço de vergonha ou lamento em sua voz, apenas o amor infinito de uma mãe. Como a senhora sabe como falar com Sofia? Não é falar, Sr. Alexandre. Helena finalmente levantou o olhar para encontrar o dele. É uma conexão. As crianças ouvem mais do que pensamos. Elas ouvem com o coração, com vibrações. Dá para tocar a alma delas, mesmo sem palavras. Nesse momento, ouviram o choro de Sofia do andar de cima. Helena, instintivamente, moveu-se em direção às escadas, mas parou, olhando para ele interrogativamente. Por favor, ele assentiu com a cabeça. Ele a seguiu para cima, observando-a entrar no quarto das crianças. Sofia estava no berço, vermelha de chorar. Helena aproximou-se devagar, ajoelhou-se ao lado do berço e começou a mover as mãos em gestos fluidos. Ao mesmo tempo, murmurando baixinho, ela colocou a mão no colchão, de forma que a criança sentisse as vibrações delicadas. O choro de Sofia gradualmente cessou. Suas mãozinhas se estenderam em direção a Helena, como se entendesse cada movimento, cada gesto. Em poucos minutos, a menina sorriu. Alexandre ficou na soleira da porta, sentindo algo em seu coração se partir e, ao mesmo tempo, começar a se curar. Pela primeira vez em meses, ele viu sua filha verdadeiramente feliz. Há quanto tempo a senhora faz isso? Perguntou em um sussurro. Há uma semana, respondeu Helena, sem tirar os olhos de Sofia. Desculpe por não ter pedido permissão. Simplesmente não podia vê-la chorar. Não peça desculpas. A voz dele estava rouca de emoção. Nunca se desculpe por isso. Helena finalmente olhou para ele, vendo em seus olhos algo que não esperava. Gratidão, respeito e algo mais. Uma faísca de esperança que não brilhava ali há muito tempo. Nas semanas seguintes, Alexandre começou a mudar seus hábitos. Antecipou reuniões de diretoria, delegou mais responsabilidades a seus vice-presidentes e frequentemente voltava para casa antes das 5. Oficialmente para passar mais tempo com a filha. Na realidade, para observar Helena.
Ele se sentava na biblioteca com o laptop, fingindo trabalhar, mas na verdade escutava o murmúrio suave vindo do quarto das crianças. Às vezes, saía para o corredor sob o pretexto de verificar algo, e via pela porta entreaberta Helena ensinando pacientemente a Sofia gestos simples, como acenar para cumprimentar, como pedir mais ou obrigado. Uma tarde, quando Dona Cecília saiu para seu jogo semanal de bridge, Alexandre reuniu coragem. "Helena, a senhora poderia me ensinar?" perguntou, parando na soleira do quarto das crianças. A mulher levantou o olhar de Sofia, que tentava imitar seus movimentos com as mãos. "Ensinar o quê, senhor Alexandre?" "Isso que a senhora faz, esses gestos." Ele se sentiu desajeitado, como uma criança, pedindo ajuda com a lição de casa. Helena hesitou por um momento. Uma sombra de incerteza passou por seus olhos. "Talvez não seja apropriado. Sou apenas..." "Por favor," ele a interrompeu. "Sou o pai de Sofia e não consigo conversar com ela. A senhora consegue. Isso é tudo que importa." As próximas meia hora, Helena mostrou a ele os sinais básicos. Suas mãos eram firmes, fluidas, enquanto as dele, acostumadas a assinar contratos e apertar mãos em reuniões de negócios, moviam-se rígidas, desajeitadamente. "Não é assim," ela disse gentilmente quando ele tentou mostrar tchau. "Por favor, tente de novo, mas com o coração." Suas mãos se tocaram quando ela corrigiu a posição de seus dedos. Ambos sentiram um formigamento elétrico que não tinha nada a ver com aprender língua de sinais. Helena afastou a mão rapidamente. "Desculpe," murmurou ela. "Eu peço desculpas," respondeu ele, mas nenhum dos dois tinha certeza pelo que realmente estava pedindo desculpas. Sofia, como que sentindo a tensão entre os adultos, começou a chorar. Helena imediatamente se dedicou a ela, mas Alexandre tocou suavemente em seu braço. "Talvez eu possa tentar?" perguntou ele. Sob o olhar atento de Helena, Alexandre pegou a filha e, desajeitadamente, mas com grande cuidado, começou a repetir os gestos que acabara de aprender. Sofia parou de chorar e olhou para o pai com curiosidade, como se o visse pela primeira vez. Quando finalmente a menina sorriu e estendeu as mãos para o rosto dele, Alexandre sentiu como se seu coração explodisse de alegria. "Deu certo," sussurrou Helena, e seus olhos brilhavam com lágrimas de felicidade. "Graças à senhora," respondeu ele, sem tirar os olhos da filha, mas ouvindo a voz trêmula de emoção. Nesse momento, ouviram passos nas escadas. Dona Cecília voltara mais cedo que o habitual. Helena pegou Sofia rapidamente de suas mãos e a colocou de volta no berço. E ela mesma pegou o aspirador de pó encostado no canto. "Alexandre!" A voz de Dona Cecília ecoou pelo corredor. "O que você está fazendo no quarto das crianças?" "Estava vendo se a Sofia estava bem," respondeu ele, saindo do quarto. "Pareceu-me que ela estava chorando." Dona Cecília olhou para ele desconfiada e depois para Helena, que fingia aspirar o tapete. "Essa moça está... E cantando aqui de novo?" perguntou com clara desaprovação. "Eu já disse para ela se concentrar na limpeza." "Sofia gosta de música," respondeu Alexandre calmamente, mas com firmeza. "Isso não a prejudica." "Alexandre, essa mulher é faxineira, não babá. Temos uma especialista de Berlim que vem daqui a 2 semanas, uma profissional, com diplomas. Mãe, Helena apenas... Helena faz pelo que a pagamos, nada mais." Dona Cecília virou-se e desceu as escadas. Alexandre e Helena trocaram olhares. Nos olhos dela, ele viu medo, nos dele, uma determinação que ele mesmo não entendia. Completamente. Naquela noite, deitado em seu quarto vazio, Alexandre pensava nas mãos de Helena, em como ela delicadamente tocou seus dedos, corrigindo um gesto, em como seus olhos brilharam
quando Sofia respondeu aos seus sinais pela primeira vez. Em como, pela primeira vez em meses, ele se sentiu um verdadeiro pai. E que sua mãe faria de tudo para destruir isso. A especialista de Berlim chegou em uma chuvosa manhã de quinta-feira. A doutora Ingrid Müller era uma mulher de olhos azuis frios e postura impecável, vestida em um elegante tailleur, com diplomas das melhores universidades europeias. Dona Cecília a recebeu pessoalmente, demonstrando total satisfação com a escolha. É exatamente isso que Sofia precisa, disse ela a Alexandre durante o café da manhã. Alguém com formação de verdade, que não vai experimentar com minha neta. Alexandre permaneceu em silêncio, engolindo o café que hoje tinha gosto de fel. Helena ainda não havia chegado ao trabalho. Ela só começaria à tarde, como toda quinta-feira, quando ia às aulas na escola especial em Curitiba. Ela ainda não sabia da chegada da doutora Müller. Alexandre, estou falando com você, insistiu Dona Cecília. Espero que não tenha nenhuma objeção sentimental. Essa faxineira fez o trabalho dela, mas agora precisamos de um profissional. Helena não é apenas uma faxineira, respondeu ele finalmente pousando a xícara. Ela tem formação em educação especial. Formação incompleta, corrigiu a mãe asperamente. E mesmo que tivesse concluído, ela ainda é uma pessoa de uma esfera social completamente diferente. Você não pode se dar ao luxo de... De quê, mãe? Dona Cecília franziu a testa. Seu filho fez a pergunta com muita calma, muito controle. Você sabe muito bem do que estou falando. Vi como você olha para ela. É inapropriado. Você é um Alencar. Tem obrigações para com seu nome, seu patrimônio, sua filha. Alexandre levantou-se da mesa, sentindo uma raiva crescente. Minha única obrigação é o bem-estar de Sofia. E Helena... Helena é uma empregada paga, interrompeu Dona Cecília. Nada mais. Nesse momento, a doutora Müller entrou na sala de jantar, carregando uma pasta cheia de documentos e planos terapêuticos. Poderíamos ir para o quarto da criança? Perguntou ela com sotaque alemão. Gostaria de iniciar a avaliação preliminar. Alexandre o seguiu para cima, sentindo uma crescente ansiedade. No estômago, no quarto das crianças, Sofia brincava no tapete com blocos coloridos, emitindo sons alegres. Ao ver a mulher desconhecida, seu sorriso desapareceu. A doutora Müller aproximou-se profissionalmente, ajoelhando-se ao lado da criança e tirando vários instrumentos de diagnóstico da bolsa. Sofia recuou imediatamente, gritando de preocupação. Essa é uma reação normal, disse a especialista friamente, ignorando o choro da criança. Crianças com deficiência auditiva frequentemente exibem hipersensibilidade ao toque de estranhos. Isso precisa ser sistematicamente superado. Talvez devêssemos esperar ela se acostumar, sugeriu Alexandre, vendo o medo crescente nos olhos da filha. Não, senhor Alencar. A terapia deve ser consistente desde o primeiro dia. A doutora Müller tentou pegar Sofia novamente, que começou a chorar ainda mais alto. Nesse momento, Helena chegou em casa. Ouvindo o choro de Sofia lá embaixo, ela correu para cima imediatamente, deixando o casaco no hall de entrada. Parou na soleira do quarto das crianças, vendo uma mulher estranha tentando acalmar uma Sofia, gritando com métodos que claramente estavam tendo o efeito oposto ao pretendido. Desculpe, disse ela baixinho. Ouvi que... Quem é a senhora? Perguntou a doutora Müller asperamente, sem interromper seu trabalho com a criança. É Helena, respondeu Alexandre. Ela cuida de Sofia. Ah, a babá, a doutora Müller assentiu com a cabeça. Por favor, não se preocupe. Estou assumindo os cuidados da criança. A senhora pode cuidar da limpeza. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Olhou para Alexandre, procurando algum sinal, mas ele olhava apenas para a Sofia chorando. Entendo, disse ela finalmente. Desculpe por interromper.
Ao se virar para sair, Sofia estendeu as mãos para ela, gritando ainda mais alto. Helena parou, sentindo uma dor dilacerante no coração. Por favor, fique, disse Alexandre de repente. Sofia precisa de você. A doutora Müller olhou para ele com desaprovação. Senhor Alencar, o senhor não pode misturar métodos terapêuticos. Isso apenas confunde a criança e atrasa o progresso. Mas ela se acalma com Helena, argumentou ele. Isso é dependência emocional, não progresso real, respondeu a especialista friamente. Por favor, confie em mim. Tenho 20 anos de experiência com esses casos. Helena ficou entre eles, sentindo-se como um objeto de disputa. Sofia continuava chorando, estendendo as mãos para ela. Talvez eu possa ajudar no início, propôs timidamente, para que Sofia se sinta mais segura com a nova cuidadora. Isso é absolutamente excluído, disse a doutora Müller. A criança precisa aprender a confiar em novas pessoas. Isso é a base da terapia. Alexandre olhou para a filha chorando, depois para Helena, cujos olhos brilhavam com lágrimas que ela não se permitia derramar. Olhou para a doutora Müller com sua pasta cheia de certificados, para sua mãe, parada na soleira com um sorriso triunfante. E pela primeira vez na vida, ele se viu diante de uma escolha entre o que era socialmente esperado e o que ele sentia em seu coração. Doutora Müller, disse ele finalmente, e sua voz soou estranha até para si mesmo. Continuaremos a colaboração com Helena. Talvez vocês duas possam encontrar uma maneira de se complementarem. Receio que isso seja impossível, respondeu a alemã, arrumando suas coisas. Meu método exige controle total do processo terapêutico. Se o senhor prefere uma abordagem amadora, entendo, mas não posso participar de algo assim. Alexandre, Dona Cecília finalmente se pronunciou. Você enlouqueceu? Essa mulher é a melhor especialista da Europa. Mas Alexandre não estava ouvindo. Aproximou-se de Helena, que já estava ajoelhada perto de Sofia, acalmando-a com gestos delicados. Em segundos, o choro cessou. A senhora fica, disse ele a Helena, se a senhora quiser. Quero, respondeu ela baixinho, sem levantar o olhar. Quero muito. A doutora Müller saiu do quarto com dignidade, mas visivelmente ofendida. Dona Cecília a seguiu, lançando ao filho um olhar de decepção e raiva. E Alexandre, pela primeira vez na vida, ficou sozinho com Helena e Sofia, sabendo que acabara de cruzar uma linha invisível, após a qual o esperava um território desconhecido. 2 meses após a partida da doutora Müller, a vida no Palácio do Catete ganhou um novo ritmo. Alexandre trabalhava cada vez mais de casa, e seu escritório no primeiro andar se tornou um lugar onde ele aprendia língua de sinais com livros e filmes encontrados na internet. Helena, inicialmente surpresa com sua determinação, começou a deixar notas com exercícios extras para ele. Todas as noites, quando Dona Cecília saía para seus encontros sociais, Alexandre descia para o quarto das crianças. Lá, perto do berço de Sofia, Helena o ensinava não apenas os gestos, mas todo um novo modo de comunicação. Mostrava a ele como ler nos olhos da criança, como interpretar a tensão de seu pequeno corpo, como sintonizar com suas necessidades sem palavras. Não é só sobre as mãos, explicava uma noite, enquanto Alexandre frustrava-se com sua tentativa desajeitada de fazer o gesto de "eu te amo". É preciso falar com o corpo inteiro, com o olhar, a postura, o ritmo da respiração. Como a senhora aprendeu isso? Perguntou ele, observando a fluidez de seus movimentos. Helena hesitou por um momento, como se a lembrança lhe causasse dor. Marco não falou até os 3 anos. Os médicos diziam que ele tinha problemas de desenvolvimento. Só mais tarde descobrimos que ele simplesmente não ouvia. Passamos anos tentando nos comunicar. Foi difícil. O pai dele foi embora quando soube do diagnóstico.
Alexandre sentiu raiva do homem que nunca conheceu. Como a senhora lidou? O amor encontra um caminho, respondeu ela simplesmente. Quando você ama alguém de verdade, aprende a língua dele, qualquer que seja. Seus olhares se encontraram acima da cabeça de Sofia, que dormia tranquilamente no berço. Algo não dito pairava no ar, delicado como teia de aranha, mas igualmente real. Conte-me sobre ele, pediu Alexandre. Sobre Marco. Durante a hora seguinte, Helena falou sobre seu filho. Sobre como, quando criança, ele se comunicava através de desenhos, criando histórias inteiras em folhas de papel. Sobre suas primeiras tentativas de pintura, quando descobriu que podia expressar emoções com cor e forma. Sobre como agora, aos 16 anos, ele sonhava com a faculdade de artes, mas eles não tinham dinheiro para pagar uma boa escola. Ele é muito talentoso, dizia ela com orgulho que iluminava seu rosto cansado. Seus quadros conseguem fazer você chorar, sem entender por quê. Gostaria de vê-los um dia, disse Alexandre, e suas palavras soaram como uma promessa. Helena olhou para ele com surpresa. Por anos, ninguém do mundo normal mostrara interesse pela arte de Marco. As pessoas geralmente ouviam um artista surdo e imediatamente tiravam conclusões sobre limitações. Talvez um dia, respondeu ela incerta. Nesse momento, o telefone de Alexandre tocou. Helena. Ele não falava com a cunhada há meses, desde que ela se mudou para a França após a morte de seu irmão. Com licença, disse a Helena atendendo. Helena, está tudo bem? A voz da mulher soava doce, mas havia algo nela que o preocupou imediatamente. Alexandre, querido, estou voltando para o Brasil permanentemente. Chegarei a São Paulo amanhã. Poderia ficar com você por alguns dias, só até encontrar um lugar. Alexandre sentiu um aperto no estômago. Helena nunca fazia nada sem segundas intenções. Claro, respondeu, pois recusar seria inapropriado. A casa está sempre aberta para a família. Maravilhoso! Mal posso esperar para ver a pequena Sofia novamente. E você, claro. Em sua voz soava uma nota que ele não conseguia interpretar. Após desligar, Alexandre olhou para Helena, que discretamente começou a arrumar os brinquedos de Sofia. Minha cunhada está vindo, explicou. Helena, viúva do meu irmão. Entendo, respondeu Helena. Devo ir agora. Marco me espera em casa. Quando ela se levantou para sair, Alexandre instintivamente agarrou sua mão. Helena, o que estamos fazendo aqui, essas aulas, é importante. Não vou permitir que ninguém interrompa isso. A mulher olhou para suas mãos entrelaçadas. A dele era quente, forte, mas delicada. Seu coração batia mais forte do que deveria. Senhor Alencar, eu só estou ensinando o senhor a sinalizar. Não é nada mais. A senhora realmente pensa assim? Perguntou ele baixinho. Helena afastou a mão, mas não imediatamente. Preciso pensar. Tenho um filho, um trabalho, meu lugar neste mundo, e o senhor tem o seu. E se nossos lugares pudessem se unir? A pergunta pairou no ar como um eco. Helena não respondeu, mas seu olhar disse tudo. Que ela também pensava nisso, que também sentia essa estranha atração, mas que tinha mais medo do que nunca em sua vida. No dia seguinte, Helena chegou com o trem da manhã. Era linda, elegante, com longos cabelos loiros e uma figura realçada por um caro tailleur preto. Saudou Alexandre com um abraço afetuoso que durou 1 segundo a mais e imediatamente pegou Sofia no colo. Como ela cresceu! Exclamou. E está tão calma! Quem cuidou dela desde esse experimento com a especialista alemã? Alexandre sentiu sua mandíbula tensionar com a palavra experimento. Helena ainda ajuda com Sofia, respondeu cautelosamente. Ah, a faxineira? Helena ergueu uma sobrancelha. Bem, temporariamente pode ser uma solução, mas agora que estou aqui, posso assumir as responsabilidades. Afinal, Sofia é minha sobrinha, sangue do meu sangue.
Nesse momento, Helena entrou na sala com uma cesta de brinquedos para passar a ferro. Ao ver a mulher elegante com Sofia no colo, ela parou na soleira. "Desculpe", disse ela baixinho. "Não sabia que vocês tinham visita." Helena a mediu de cima a baixo. Seu sorriso tornou-se mais doce, mas seus olhos permaneceram frios. "Deve ser a famosa Helena. Ouvi dizer que a senhora tem uma abordagem especial com crianças." "Helena está me ensinando língua de sinais", interveio Alexandre rapidamente. "Ela nos ajuda muito." "Que adorável", disse Helena, mas o tom de sua voz sugeriu o oposto. "Tenho certeza de que é uma experiência educativa para vocês dois." Helena sentiu um arrepio frio percorrer suas costas. Algo no olhar daquela mulher lhe dizia que ela acabara de encontrar uma adversária muito mais perigosa que Dona Cecília. Durante as 2 semanas seguintes, Helena sutilmente assumiu o controle da casa. Organizava o cardápio com o chefe, reorganizava as flores nos vasos e, principalmente, passava cada vez mais tempo com Sofia. Era carinhosa, paciente e o mais difícil de suportar para Alexandre, competente. "Viu?", disse Dona Cecília durante um jantar em família. "Helena tem uma abordagem natural com crianças e é família." "É verdade", concordou Helena, cortando delicadamente a carne. "Sangue não é acaso, Alexandre. Sofia precisa de estabilidade, não de experimentos." Alexandre sabia que ela estava falando de Helena, embora não tivesse mencionado seu nome. Helena, que nos últimos dias se tornara cada vez mais silenciosa, retraída. Vinha, cumpria suas tarefas de faxineira e saía, evitando o quarto das crianças quando Helena estava por perto. "Helena não é um experimento", disse Alexandre finalmente, pousando o garfo. "Foi ela quem me ensinou a me comunicar com Sofia. E sou grata por isso", respondeu Helena docemente. "Mas agora que estou aqui, talvez ela devesse se concentrar em suas verdadeiras responsabilidades. Afinal, não podemos esperar que uma simples faxineira atue como terapeuta." "Simples?" A voz de Alexandre endureceu. Helena pousou a mão em seu ombro com um gesto afetuoso. "Claro que é uma mulher gentil. Mas, Alexandre, você precisa pensar no futuro de Sofia, em sua educação, seu lugar na sociedade. Você não pode permitir que o sentimentalismo ofusque seu bom senso." Naquela noite, Alexandre foi procurar Helena. Encontrou-a na cozinha, onde ela limpava após o jantar, embora isso não fizesse parte de suas funções. "Por que você está se evitando?", perguntou ele diretamente. Helena não levantou o olhar da pia. "Não estou me evitando. Simplesmente as coisas mudaram. Dona Helena está aqui agora. Sofia tem alguém da família para cuidar dela. Sofia precisa de você." "Sofia precisa de estabilidade", repetiu as palavras de Helena, "e de pessoas do mundo dela." Alexandre a agarrou pelos ombros, forçando-a a olhar para ele. "O que ela disse a você?" "Nada que eu já não soubesse", respondeu ela baixinho. "Que sou faxineira, que meu lugar é a cozinha e os quartos de hóspedes, não as salas de estar e o quarto das crianças, que o senhor tem obrigações para com seu nome." "E o que mais?" Helena hesitou, mas finalmente disse a verdade, que seu irmão também era afeiçoado à servidão e que isso levou a uma tragédia. Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena mencionou seu irmão, Tom, que realmente teve um caso com sua secretária. O escândalo destruiu seu casamento e levou a um acidente de carro em que ele morreu. "Tom não sou eu", disse ele com raiva. "E você não é ela." "Mas o resultado pode ser o mesmo", sussurrou Helena. "Destruição. Para o senhor, para mim, para Sofia e principalmente para Marco. Se eu perder este emprego, não vai perder." "Senhor Alencar", Helena deu um passo para trás. "Por favor, pense.
O que o senhor quer alcançar? O que isso pode nos dar? Eu mesma sou uma mãe criando um filho com deficiência sozinha. O senhor é um milionário com uma filha que ama. Temos mundos diferentes, problemas diferentes, futuros diferentes. E se não precisasse ser assim? Mas é assim, disse ela firmemente, embora sua voz tremesse. E será melhor para todos se nos lembrarmos disso. No dia seguinte, Helena propôs organizar uma festa beneficente no palácio, para uma fundação que ajuda crianças com deficiência, disse ela com um sorriso radiante. Pensei que depois de tudo o que passaram com Sofia, poderia ser uma bela maneira de compartilhar sua experiência. Alexandre teve que admitir que a ideia era boa. A fundação realmente ajudaria outros pais em situações semelhantes. Convidaremos todas as pessoas importantes de São Paulo, continuou Helena. Políticos, empresários, diplomatas. Sofia será a estrela da noite. Mostrará como ela está se desenvolvendo maravilhosamente sob os cuidados certos. Os preparativos para a festa duraram uma semana. Helena trouxe a melhor empresa de catering, floriculturas, uma orquestra. O Palácio do Catete se transformaria em um lugar de conto de fadas. No dia da festa, Helena chegou mais cedo para ajudar nos preparativos finais. Viu a equipe arrumando taças de cristal, os chefes preparando o buffet para 100 pessoas, o jardineiro arrumando arranjos de flores. Helena! Helena aproximou-se dela com um sorriso. Poderia hoje ficar nos bastidores? A noite deve ser elegante e os convidados são pessoas muito importantes. Não gostaria que houvesse nenhum mal-entendido. Entendo, respondeu Helena. Ficarei no andar de cima com Sofia. Oh, mas Sofia estará na festa. Ela é a estrela da noite. Helena tocou seu ombro em um gesto de falsa gentileza. Talvez seja melhor a senhora terminar o trabalho mais cedo hoje? Tenho a ajuda de uma agência. Helena sentiu uma humilhação queimando como ácido. Estava sendo afastada da criança que amava como se fosse sua, no dia em que se pretendia celebrar crianças como seu filho. Como desejar, disse ela com dignidade e começou a recolher suas coisas. Nesse momento, Alexandre entrou na cozinha, elegantemente vestido de smoking. Ao ver Helena com uma bolsa na mão, ele parou. Onde a senhora vai? Dona Helena acha que seria melhor hoje... Helena, ele a interrompeu, olhando para a cunhada com fria raiva. Podemos conversar? Ementiu. Particular? Quando ficaram sozinhos, ele não escondeu sua raiva. O que isso significa? Alexandre, seja razoável. Esta é uma festa para a elite de São Paulo. As pessoas vão observar, fofocar. Você não pode se permitir situações que possam ser mal interpretadas. E o que exatamente poderia ser mal interpretado? Helena suspirou com teatral paciência. Seu comportamento com essa mulher, a forma como você olha para ela, o fato de você passar mais tempo com ela do que com qualquer outra pessoa. As pessoas já estão falando, Alexandre, e você não quer que esses boatos cheguem aos seus clientes de negócios. Alexandre ficou em silêncio, percebendo subitamente a escala da manipulação de Helena. Tudo havia sido planejado. A festa, os convidados, a humilhação pública de Helena. Você tem razão, disse ele finalmente, para a surpresa de Helena. As pessoas vão observar. Fico feliz que entenda. É por isso que Helena fica, e estará com Sofia durante toda a noite. Onde é o lugar dela? Helena olhou para ele com espanto, que rapidamente se transformou em raiva fria. Alexandre, você acha que sabe o que está fazendo, mas está enganado. E, quando tudo isso acabar, você vai se arrepender dessa decisão. A festa beneficente no Palácio do Catete foi um evento comentado em toda São Paulo.
100 das mais importantes figuras da elite brasileira reuniram-se nos salões iluminados por velas, onde uma orquestra de câmara tocava Chopin e os lustres de cristal lançavam uma luz suave sobre os vestidos de seda das damas e as casacas dos cavalheiros. Alexandre, elegante em seu smoking, liderava as apresentações sobre a fundação, mas seu olhar vagava constantemente em direção a Helena, que em um discreto vestido preto estava com Sofia perto da lareira. A menina, vestida de branco como um pequeno anjo, estava calma e sorrindo nos braços de sua amada cuidadora. "Os senhores veem", dizia Alexandre aos convidados reunidos, "quão importante é a abordagem individual para cada criança. Minha filha Sofia floresceu sob os cuidados de alguém que entende suas necessidades não apenas profissionalmente, mas também com o coração." Helena, de pé ao lado, em um deslumbrante vestido vermelho, cerrou os lábios. Este não era o plano que ela havia traçado. Entre os convidados estava o professor João Kowalski, diretor do Instituto de Educação Especial de Curitiba, um homem de um olhar gentil e cabelos grisalhos. Ele observava a interação entre Helena e Sofia com crescente interesse. "Foi a senhora que desenvolveu o método de comunicação com a criança?", perguntou, aproximando-se de Helena. Helena sentiu todas as conversas ao redor silenciarem. Sentia os olhares dos convidados sobre si, alguns curiosos, outros cheios de descrença. "Não é um método, professor", respondeu ela modestamente. "É simplesmente amor e paciência. Mas percebo em seu trabalho elementos de técnicas terapêuticas muito avançadas. A senhora tem formação nessa área?" "Comecei meus estudos em educação especial, mas as circunstâncias me forçaram a interromper." O professor assentiu com compreensão. "Frequentemente o talento não precisa de diplomas. A senhora gostaria de vir ao nosso instituto? Eu gostaria de lhe mostrar nossos métodos e talvez a senhora pudesse compartilhar sua experiência." Antes que Helena pudesse responder, Helena juntou-se ao grupo. "Professor Kowalski, que prazer conhecê-lo. Helena é nossa maravilhosa auxiliar doméstica. Aconteceu de ela ter experiência com crianças com necessidades especiais." A forma como Helena disse auxiliar doméstica fez com que alguns convidados trocassem olhares significativos. Helena sentiu um rubor de vergonha no rosto. "Vejo", disse o professor, mas em seus olhos não havia desprezo, apenas reflexão. "Bem, o talento não escolhe status social." Nesse momento, Dona Cecília entrou na sala com um pequeno grupo de damas idosas dos salões de São Paulo. Suas pérolas brilhavam à luz dos lustres e seus olhares eram frios como o vento de inverno. "Alexandre, querido", chamou Dona Cecília, "precisamos apresentar a você a baronesa von Richter, da Embaixada Alemã. Ela está muito interessada em sua fundação." Enquanto Alexandre se afastava para conversar com a diplomata, Helena aproveitou o momento. "Helena", disse ela docemente, mas de forma que as damas ao redor ouvissem, "poderia verificar na cozinha se o buffet tem tudo o que precisa? Me preocupo que possam faltar taças." Era uma ordem humilhante, que definia claramente a posição de Helena como serva. Helena ficou por um momento, segurando Sofia, sentindo os olhares de todos presentes. "Claro", respondeu ela finalmente com dignidade. "Mas primeiro preciso colocar Sofia para dormir. Já está tarde para uma criança pequena." "Oh, não precisa." Helena estendeu as mãos. "Eu cuido dela, afinal sou sua tia." Sofia, que até então estava calma, de repente começou a se mexer e reclamar quando Helena tentou pegá-la. Quanto mais Helena tentava, mais alto a menina chorava. "Estranho", murmurou uma das damas. "A criança parece não gostar da própria tia." "É por causa do cansaço", disse Helena rapidamente, mas o rubor em seu rosto traiu sua frustração.
Helena, vendo o sofrimento de Sofia, instintivamente estendeu as mãos. A criança imediatamente se acalmou e se aninhou nela. Fascinante, disse o professor Kowalski, que observava toda a cena. Essa conexão é extraordinária. Vê-se que a criança se sente segura e compreendida. Nesse momento, um dos convidados, um deputado da Comissão de Educação, aproximou-se. É verdade que essa pessoa não tem formação profissional para trabalhar com crianças com deficiência? Helena está estudando no instituto em Curitiba, interveio Alexandre, que acabara de voltar e ouviu a pergunta. E tem mais talento natural do que metade dos profissionais diplomados que conheci. Isso é muito incomum, disse o deputado com clara reserva. Normalmente, nesses casos, utiliza-se terapeutas qualificados. Helena aproveitou o momento. Claro que sim, Helena é uma solução temporária. Estamos procurando um especialista adequado para Sofia. Alguém com qualificações reais. O professor Kowalski olhou para Helena com desaprovação. A senhora me perdoe, mas após 30 anos de trabalho nesta área, posso dizer que o que observo aqui é um talento genuíno. Helena, a senhora consideraria trabalhar em nosso instituto? Poderíamos oferecer a ela uma bolsa integral para concluir seus estudos e um lugar de trabalho para seu filho, se ele tiver talento artístico. O silêncio que se instalou na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Helena olhou para o professor com incredulidade. É muito generoso, mas Helena, já tem compromissos aqui, interveio Helena, e sua voz soou mais áspera do que pretendia. Alexandre olhou para Helena, vendo em seus olhos um brilho de esperança, mas também medo. Ele percebeu subitamente que poderia perdê-la, que o mundo fora do catete lhe oferecia o que ele nunca pôde dar, uma chance real de um futuro para ela e Marco. É uma oferta maravilhosa, disse ele finalmente, embora cada palavra lhe custasse um esforço imenso. Helena merece essa chance. Helena olhou para ele com surpresa. Em seus olhos viu dor, mas também um amor tão verdadeiro a ponto de permitir que ela fosse embora, se fosse o melhor para ela. Vou pensar sobre isso, disse ela baixinho ao professor. É uma decisão muito importante. Helena observou toda a cena com crescente raiva. Seu plano estava se distorcendo, e Alexandre, em vez de se afastar de Helena, estava se aproximando ainda mais dela. Mas Helena não era uma mulher que desistia facilmente. Bem, disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. A vida, às vezes, traz possibilidades inesperadas, não é mesmo, Alexandre? A forma como ela disse isso fez Alexandre sentir um frio no estômago. Ele conhecia aquele tom. Helena estava preparando seu melhor golpe. 3 dias após a festa no palácio, um estranho silêncio se instalou. Helena trabalhava como de costume, mas estava silenciosa e pensativa. Alexandre tentou conversar com ela sobre a oferta do professor Kowalski, mas ela sempre o evitava educadamente, dizendo que precisava pensar. Helena aproveitou esse tempo para agir nas sombras. Encontrou-se com alguns convidados da festa, espalhando cuidadosamente boatos sobre um relacionamento impróprio entre Alexandre e a empregada. Suas palavras eram sempre envoltas em aparente preocupação com a reputação da família. Você entende, querida, dizia ela à baronesa von Richter durante um almoço em um restaurante exclusivo. Alexandre ainda não se recuperou da morte da esposa. Ele é suscetível a influências inadequadas. E essa mulher, embora sem dúvida gentil, claramente está se aproveitando de sua fraqueza. Isso é realmente preocupante, concordou a baronesa. Especialmente porque ele dirige uma fundação de caridade. As pessoas vão observar seu comportamento com muita atenção. Enquanto isso, Alexandre visitava cada vez mais o quarto de Marco.
Conheceu o filho de Helena na semana anterior, quando a mulher teve que levá-lo consigo para o trabalho devido a um problema no aquecimento de seu apartamento. O rapaz, inicialmente desconfiado, gradualmente se abriu para ele. Marco era alto para seus 16 anos, com os cabelos escuros e os olhos intensos da mãe. Ele não falava, mas sua expressão e movimentos de mãos eram tão ricos que Alexandre se sentia conversando com um jovem muito maduro. Seus cadernos de desenho estavam cheios de esboços, retratos, paisagens, composições abstratas que tocavam o coração. Ele tem um talento real, disse Alexandre a Helena, enquanto olhavam um dos quadros do rapaz. Essas cores, essas emoções, é extraordinário. Ele sempre foi assim, respondeu Helena com orgulho. Desde criança ele via o mundo de forma diferente dos outros, mais profundamente. E quanto ao futuro dele, a senhora pensa na escola de artes? Helena suspirou. Boas escolas custam uma fortuna, e mesmo que eu pudesse pagá-las, jovens como Marco frequentemente enfrentam discriminação. As pessoas não acreditam que um artista surdo possa ser tão bom quanto um normal. Isso não é verdade, disse Alexandre firmemente. Suas obras falam por si. Naquela noite, Alexandre não conseguiu dormir. Pensou em Helena, em seu medo do futuro, na oferta do professor Kowalski. Sabia que ela deveria aceitar, era a chance de sua vida. Mas a ideia de que poderia perdê-la lhe causava dor física. Por volta da meia-noite, ele ouviu um choro suave de Sofia. Levantou-se para ver se tudo estava bem, mas no quarto das crianças já encontrou Helena. Ela estava sentada perto do berço, acariciando os cabelos da menina e cantando sua canção de ninar favorita. Ela não conseguiu dormir? Perguntou em um sussurro. Acho que teve um pesadelo, respondeu Helena, sem parar de acariciar. Sofia, às vezes isso acontece, mas já está melhor. Alexandre sentou-se na poltrona em frente a ela. Na luz fraca do abajur, seu rosto parecia ainda mais delicado, cansado. Helena, sobre aquela oferta de Curitiba. Por favor, não fale. Ela o interrompeu. Eu sei o que o senhor quer dizer, e o senhor tem razão. Eu deveria aceitar. É uma chance para mim e para Marco. Mas... A voz dela falhou. Como posso deixar Sofia? Ela se tornou parte de mim. E o senhor... Ela parou, percebendo que quase confessara seus sentimentos. O que tem eu? Perguntou ele baixinho. Helena olhou para ele através das lágrimas. O senhor sabe o que eu sinto, mas isso não pode levar a lugar nenhum. Sou faxineira, o senhor é... o senhor. E Sofia precisa de estabilidade. Sofia precisa de você. Eu preciso de você. As palavras pairaram no ar entre eles. Alexandre levantou-se e aproximou-se. Helena não fugiu quando ele tocou seu rosto. Helena, é possível que você sinta o mesmo que eu? Antes que ela pudesse responder, ouviram passos no corredor. Alexandre afastou a mão rapidamente e Helena se levantou do berço. Helena entrou no quarto em sua roupão de seda. Alexandre ouviu o choro de Sofia e vim ver... Ela parou, vendo os dois. Ah, Helena também está aqui. Sofia teve um pesadelo, explicou Alexandre. Já está dormindo. Entendo. Helena olhou para Helena com um sorriso estranho. É muito dedicado de sua parte vir verificar a criança a essa hora. Eu moro no último andar, explicou Helena. Ouvi o choro e... Claro. Helena a interrompeu. Como entendo? Mas agora que estou aqui, você pode ir dormir. Eu fico com Sofia. Helena olhou para Alexandre procurando algum sinal, mas seu rosto estava impenetrável. Boa noite, disse ela baixinho e saiu. Quando ficaram sozinhos, Helena virou-se para Alexandre. Isso tem que acabar, disse ela sem aviso. O que tem que acabar?
Essa obsessão por essa mulher... Alexandre, eu vejo como você olha para ela. Toda São Paulo vê. Você está fazendo papel de bobo. Não é da sua conta, Helena. Claro que é da minha. A voz dela ficou mais áspera. Você é o pai da minha sobrinha. Carrega o nome Alencar. Seu comportamento reflete em todos nós. Alexandre olhou para ela com fria análise. O que você realmente quer, Helena? A mulher ficou em silêncio por um momento, como se considerasse se deveria dizer a verdade. De você, respondeu ela finalmente. Sempre foi de você. Você acha que eu não sabia por que você casou com Tom? Você acha que eu não via seu olhar no nosso casamento? Helena empalideceu. Não sei do que você está falando. Sabe muito bem, Tom era meu irmão. Respeitei o casamento de vocês, mas nunca te amei dessa forma e nunca amarei. A mulher olhou para ele com dor nos olhos, que gradualmente se transformou em fúria. E a ama, essa serva? Sim, disse ele diretamente. Eu a amo. Helena recuou, como se tivesse levado um tapa. Então, disse ela com fria raiva, vamos ver quanto tempo isso dura quando todos descobrirem a verdade sobre seu grande amor. O que isso significa? Mas Helena já estava saindo do quarto, deixando Alexandre com um pressentimento terrível de que o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Helena não desceu para o café da manhã. Alexandre ficou satisfeito. Precisava de tempo para pensar no que havia acontecido. Ele já sabia que amava Helena, mas não tinha ideia do que fazer com isso. O abismo entre seus mundos parecia intransponível. Helena chegou ao trabalho mais pálida que o normal, com olheiras evidenciando uma noite sem dormir. Seus olhares se cruzaram por um momento à mesa do café da manhã, mas não trocaram uma palavra. Dona Cecília, sentando-se para tomar café, notou a tensão no ar. Onde está Helena? Perguntou. Ela não está se sentindo bem, respondeu Alexandre. Ficará na cama. Na verdade, Helena passou a manhã fazendo ligações para várias pessoas. Sua primeira conversa foi com o editor-chefe de O Jornal Social de São Paulo, um mensário que se alimentava de escândalos da elite paulistana. Tenho uma história interessante para você, Marcos, disse ela docemente ao telefone, sobre Alexandre Alencar e sua situação familiar incomum. Estou ouvindo atentamente, respondeu o editor, já farejando sensacionalismo. Como você sabe, Alexandre é viúvo com uma filhinha, com deficiência. Uma história muito comovente, não? É mesmo? Sim. Escrevemos sobre isso após a morte da esposa dele, mas agora há um novo capítulo. Alexandre se envolveu emocionalmente com sua faxineira, uma mulher de uma esfera social muito inferior, mãe de uma criança com deficiência. Isso é interessante, mas é um escândalo? Depende de como você apresentar o caso. Um rico aristocrata se aproveitando da situação difícil de uma mulher financeiramente dependente dele. Ou uma mulher que usa os cuidados com a criança para chegar à fortuna de um milionário. O editor ficou em silêncio por um momento. Você tem alguma prova desse relacionamento? Ah, Marcos, você realmente precisa de provas? Basta conversar com os convidados da última festa. Todos viram como Alexandre se comporta perto dela, como ela se sente à vontade como anfitriã em sua casa. Isso já não é discreto. Após essa conversa, Helena ligou para os membros do conselho de administração da empresa de Alexandre. Sua mensagem era mais sutil, mas igualmente eficaz. Fico tão preocupada com Alexandre, dizia a cada um deles. Desde que perdeu Maria, ele não é ele mesmo. Essa situação com essa ajudante doméstica está começando a prejudicar sua imagem. E vocês sabem como as relações públicas são importantes para a empresa. Por volta do meio-dia, um visitante inesperado chegou ao palácio. Stanislau Nunes, presidente do conselho de administração da empresa de Alexandre, estava nervoso e visivelmente insatisfeito. Alexandre, precisamos conversar, disse ele sem rodeios.
Encontraram-se no escritório. Stanislau foi direto ao ponto. Chegam a mim informações preocupantes sobre sua situação pessoal. Que situação? Alexandre sentiu um arrepio gelado. Sobre seu relacionamento com a servidão. Alexandre, você tem ideia de como isso parece? A empresa tem um contrato com investidores americanos de 100 milhões de dólares. Eles são muito conservadores em questões de costumes. Stanislau, não sei de onde você tirou essas informações, mas... de várias fontes. E não se trata de boatos, mas do que as pessoas veem com seus próprios olhos. Na festa beneficente, você se comportou como um garoto apaixonado na frente de todos. Isso não passa despercebido. Alexandre sentiu a raiva crescer nele como uma onda. Minha vida privada é da minha conta. Não quando afeta a empresa, respondeu Stanislau asperamente. Você tem uma escolha, Alexandre. Ou você acaba com essa situação, ou teremos que considerar mudanças na diretoria. Está me ameaçando, estou alertando, e como amigo e como membro do conselho. Após a saída de Stanislau, Alexandre ficou sentado em seu escritório, tentando entender a situação. Como Helena conseguiu desencadear toda essa tempestade tão rapidamente? E o pior, o que ele deveria fazer agora? Enquanto isso, Helena, inconsciente dos acontecimentos, cuidava de Sofia no jardim. A menina dava seus primeiros passos tímidos, segurando-se no banco, e Helena aplaudia e fazia gestos alegres, incentivando-a. É uma bela visão, ouviu ela atrás de si. Virou-se e viu o professor Kowalski, que acabara de sair de casa. Professor, não sabia que o senhor tinha chegado. Tive uma reunião com o senhor Alencar sobre a fundação, mas não pude deixar de verificar se a senhora pensou em minha proposta. Helena sentou-se no banco pegando Sofia no colo. Pensei muito sobre isso. É uma oportunidade maravilhosa. Mas há algo que aprende aqui. Não apenas algo, alguém, admitiu ela baixinho. Mas sei que é impossível. Demasiado nos separa. O professor sentou-se ao lado dela. Helena, em minha longa carreira, conheci muitas pessoas que desistiram de seus sonhos por causa dos sentimentos de alguém. Algumas foram felizes, outras se arrependeram a vida inteira. Só a senhora pode decidir a qual grupo quer pertencer. Mas ainda há Marco. Essa oferta é a chance dele para o futuro. Sobre Marco, é sobre isso que eu queria falar. O professor sorriu calorosamente. Mostrei os trabalhos dele a alguns colegas meus da Academia de Belas Artes. Eles estão impressionados. Se ele quiser, poderíamos oferecer a ele uma bolsa de estudos artística, independentemente da sua decisão. Helena olhou para ele com incredulidade. Isso significa que Marco poderia estudar arte independentemente de eu aceitar a oferta em Curitiba? Exatamente. O talento dele fala por si. Nesse momento, Helena saiu correndo de casa. Estava elegantemente vestida, com uma bolsa na mão, claramente se preparando para sair. Helena, chamou ela com indignação. Sofia deveria estar dormindo, não ao ar livre neste frio. Hoje está um lindo dia de sol, respondeu Helena calmamente. E o ar fresco lhe faz bem. Eu decido o que faz bem para minha sobrinha, sibilou Helena, e então percebeu que havia um homem desconhecido, sentado ao lado. Oh, desculpe, não sabia que tínhamos visita. O professor Kowalski levantou-se por educação. João Kowalski, diretor do Instituto de Educação Especial de Curitiba. Helena Alencar, cunhada de Alexandre. Helena imediatamente mudou o tom para mais gentil. Vocês estão discutindo o caso de Sofia? Na verdade, estávamos falando sobre o futuro de Helena, respondeu o professor. Helena olhou para Helena com um sorriso falso. Ah, sim. Ouvi falar dessa maravilhosa oferta. Espero que Helena a aceite. É uma oportunidade maravilhosa para alguém do seu ambiente. A forma como ela disse, isso fez o professor franzir a testa. Talento não tem nada a ver com o ambiente social.
disse ele friamente. Claro que não, concordou Helena rapidamente. Mas, realisticamente, Helena tem oportunidades limitadas de desenvolvimento aqui. E em Curitiba, bem, ela poderia construir uma carreira de verdade, longe de complicações. Helena sentiu o sangue subir ao rosto. Sabia exatamente a que complicações Helena se referia. Obrigada pela preocupação com meu futuro, disse ela com sarcasmo que não conseguiu conter. Não é sarcasmo, querida. É um conselho sincero, de uma mulher que conhece esse mundo melhor do que você. Helena inclinou-se mais perto. Alguns sonhos são simplesmente impossíveis de realizar. Quanto mais rápido você entender isso, menos dor você se poupará. O professor Kowalski observou essa troca de palavras com crescente interesse e clara antipatia por Helena. Helena, disse ele firmemente, a oferta permanece válida enquanto a senhora quiser. Não deixe que ninguém decida sua vida por você. Após sua saída, Helena e Helena ficaram sozinhas no jardim com Sofia. Ouça-me atentamente, disse Helena, e sua voz perdeu todas as pretensões de gentileza. Essa história de conto, de fadas está acabando. Hoje, ou você mesma decide ir embora, ou eu farei isso por você. A senhora não tem o direito... Tenho mais direito do que você imagina. Helena inclinou-se tão perto que Helena sentiu sua respiração. E se você não desaparecer da vida de Alexandre voluntariamente, destruirei não apenas você, mas também Marco. E acredite, sou capaz de fazer isso. Helena segurou Sofia com mais força, sentindo seu coração bater cada vez mais rápido de medo. Nos olhos de Helena, ela viu algo que antes não percebera. A verdadeira raiva de uma mulher que não recuaria diante de nada para conseguir o que queria. Naquela noite, tudo ruiu como um castelo de cartas. Alexandre voltou da cidade após um dia difícil de reuniões de crise com a diretoria. No hall de entrada, encontrou Helena de casaco, com malas aos seus pés. Seu rosto estava calmo, mas em seus olhos dançavam faíscas de triunfo. Está indo embora? Perguntou ele com esperança. Sim, querido. Minha missão aqui foi concluída. Helena colocou as luvas com teatral graça. Amanhã de manhã sairá um artigo muito interessante em O Jornal Social de São Paulo. Acho que, depois de lê-lo, sua perspectiva sobre muitas coisas mudará. O que você fez? O que era necessário? Respondeu ela friamente. Salvei você de cometer um erro que destruiria sua vida e a de Sofia. Alexandre a segurou pelo braço. Helena, se você machucou Helena... Helena está bem. Estava arrumando suas coisas. Dizem que decidiu aceitar a oferta de Curitiba. Muito sensato de sua parte. O coração de Alexandre parou. O que você disse a ela? A verdade. Que um relacionamento entre vocês poderia custar a ela mais do que ela, mas principalmente você poderiam pagar. Helena dirigiu-se à porta. Adeus, Alexandre. Desejo que um dia você entenda que fiz isso por amor. Alexandre correu para cima, para o pequeno quarto no último andar, onde morava Helena. A encontrou sentada na cama com uma mala nas mãos. Na mesa de cabeceira havia documentos do Instituto de Curitiba. Helena, a mulher levantou para ele os olhos cheios de lágrimas, mas também de determinação. Aceito a oferta do professor Kowalski, disse ela baixinho. Amanhã de manhã vou para Curitiba. Por quê? O que aconteceu? O senhor leu a edição de hoje de O Social? Perguntou ela, entregando-lhe um jornal que estava na cama. Alexandre desdobrou a publicação. Na primeira página estava o título dele: Aristocrata e Faxineira. Amor ou exploração. A foto os retratava juntos durante a festa beneficente, ela segurando Sofia, ele olhando para ela com clara ternura. O artigo era escrito com aparente preocupação pela mulher explorada e pelo viúvo desorientado,
mas cada frase era cuidadosamente construída para ridicularizá-los. Sugeria que Helena usou sua posição com uma criança com deficiência para chegar à fortuna de Alexandre e que ele se aproveitou de sua situação financeira precária. Isso é tudo mentira, disse Alexandre com fúria. Mas as pessoas vão acreditar. Já acreditam. Helena levantou-se da cama. Hoje, jornalistas vieram ao nosso apartamento. Fizeram perguntas a Marco, meu filho de 16 anos, que não pode se defender com palavras. Fotografaram ele pela janela. Alexandre sentiu sua raiva se transformar em fúria cega. Não vou permitir isso. O senhor não tem escolha. Já aconteceu. Helena fechou a mala. E só vai piorar. Helena tem razão em uma coisa. Esse relacionamento pode nos destruir a todos. Sua empresa, sua reputação, o futuro de Sofia e, acima de tudo, Marco, se eu perder este emprego, não vai perder. Helena. Helena virou-se para ele com determinação que o perfurou mais do que suas lágrimas. As pessoas ligaram para mim o dia todo com perguntas. Perguntaram se eu era amante do Senhor, se eu estava explorando sua filha, se era verdade que eu era apenas uma ladra com roupas elegantes. Não importa o que estranhos digam. Importa. Helena virou-se para ele com determinação que o perfurou, mais do que suas lágrimas. Importa para Marco, que tem que ir à escola e olhar para os olhares dos colegas. Importa para Sofia, que um dia lerá esses artigos. Importa para você, que pode perder tudo o que trabalhou anos para construir. Mas também importa que nos amamos, disse ele baixinho. Helena parou na porta. Amor não é um conto de fadas, Alexandre. Não basta amar. É preciso também poder viver com as consequências desse amor. E eu não posso permitir que meu amor destrua todos que amo. E Sofia, ela precisa de você. Sofia terá cuidados excelentes. Ela é sua filha, tem seu amor, suas posses, sua proteção. Helena enxugou as lágrimas. E eu tenho um filho que precisa de uma mãe, não de um escândalo. Helena, por favor, não dificulte mais para mim do que já é, sussurrou ela. Por favor. Nesse momento, Marco entrou correndo no quarto. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto amargurado. Ele fez uma série de gestos violentos direcionados à mãe, sua linguagem corporal cheia de frustração e dor. O que ele diz? Perguntou Alexandre. Pergunta. Por que as pessoas tiraram fotos dele hoje? Porque os colegas dele o olham de forma estranha? Porque ele tem que se mudar? Helena traduziu suas palavras com imensa dor. Ele diz que é injusto. Alexandre olhou para o jovem, que naquele dia perdeu sua inocência da maneira mais brutal possível. Diga a ele que a culpa é minha, que não dele nem sua, minha. Helena traduziu suas palavras para a língua de sinais. Marco olhou para Alexandre com uma mistura de raiva e tristeza, depois se virou e saiu. Não se conserta com desculpas, disse Helena. Só se conserta deixando essa situação toda para trás. E quanto ao fato de a senhora dizer que me amava? Helena parou na porta, sem se virar. É exatamente por isso que estou indo, sussurrou. Porque te amo demais para permitir que sua vida seja destruída. E saiu. Alexandre ficou sozinho no pequeno quarto onde, momentos antes, estava a mulher que amava. Na mesinha de cabeceira estava o jornal com o artigo mentiroso e espalhados os documentos com a oferta que a tirou dele para sempre. Do lado de fora da janela ouviu o táxi partir. Dentro estavam Helena e Marco, levando consigo um pedaço de seu coração que nunca mais voltaria ao seu lugar. 2 andares abaixo, Sofia começou a chorar, como se instintivamente soubesse que a pessoa mais importante em sua vida acabara de partir para sempre. 3 meses após a partida de Helena, o Palácio do Catete parecia um museu, belo, mas vazio e melancolicamente silencioso.
Sofia, apesar da melhor assistência profissional que Alexandre conseguiu organizar, estava inquieta e chorava frequentemente. Nenhuma babá conseguiu estabelecer o mesmo vínculo com ela que Helena. Alexandre mergulhou no trabalho com o desespero de um homem, tentando fugir de seus próprios pensamentos. Passava 14 horas por dia no escritório, mas todas as noites voltava para casa cheia de lembranças. O quarto, no último andar, permaneceu vazio. Ele não permitia que fosse limpo ou transformado em outra coisa. Naquela noite de dezembro, ele estava na biblioteca com o laptop, tentando se concentrar nos relatórios financeiros, quando José, o motorista, entrou. "Senhor Alencar, posso conversar com o senhor?" "Claro, José. O que houve?" O homem mais velho torcia nervosamente o boné nas mãos. "É sobre Dona Helena, senhor. Talvez não seja da minha conta, mas é visível como o senhor está sofrendo e como a pequena Sofia sofre." Alexandre levantou o olhar do computador. "José, por favor, deixe-me terminar", pediu o motorista. "Conheço essa família há 30 anos. Vi o senhor criança, vi sua felicidade com Dona Maria e vi seu sofrimento após a morte dela, mas nunca o vi tão vivo como quando Dona Helena estava aqui. Foi complicado?" "Não, senhor. Foi simples. O senhor a amou e ela o senhor. Todo o resto foram complicações que outras pessoas criaram." José aproximou-se da mesa. "Senhor Alencar, por quanto tempo o senhor vai permitir que outras pessoas decidam sobre sua felicidade?" A pergunta pairou no ar como um desafio. Alexandre olhou para seu velho amigo e viu em seus olhos a verdade da qual ele estava fugindo há 3 meses. "Não sei como consertar isso, José. Muita coisa aconteceu. Talvez o senhor não deva consertar. Talvez o senhor deva simplesmente mostrar que mudou o suficiente para ser digno de uma segunda chance." Naquela noite, Alexandre não dormiu. Caminhou pela casa vazia, pensando nas palavras de José. Por volta das 3 da manhã, entrou no quarto de Sofia. A menina dormia inquieta, emitindo sons baixos de vez em quando, como se procurasse alguém em seu sono. Sentou-se ao lado de seu berço e, pela primeira vez em meses, começou a usar a língua de sinais que Helena o ensinara. Mesmo dormindo, Sofia parecia sentir o ritmo familiar e se acalmou. "Sente falta dela tanto quanto eu, não é?" sussurrou para a filha. Na manhã seguinte, Alexandre ligou para o professor Kowalski. "Professor, posso perguntar como Helena está? Como ela está se saindo no instituto?" "Muito bem. Senhor Alencar, é uma de nossas melhores alunas, mas..." O professor hesitou. Mas ela não está feliz. Ela cumpre seus deveres com o máximo cuidado, mas é visível que seu coração está em outro lugar." "E Marco?" "Ah, Marco está florescendo. Recebeu uma bolsa de estudos artística na Academia de Belas Artes. Suas obras são extraordinárias. Ele está se preparando para sua primeira exposição individual." Alexandre sentiu uma mistura de alegria pelo sucesso do menino e dor por não poder compartilhá-lo. "Professor, poderia me fazer um favor?" "Estou ouvindo." "O senhor poderia, por favor, não contar a Helena sobre esta conversa?" "Ainda não." "Por quê?" "Porque quero que ela descubra tudo isso pelos jornais, assim como toda São Paulo descobriu sobre nossos sentimentos. Mas desta vez, a história será verdadeira." 2 dias depois, Alexandre foi a Curitiba. Não para procurar Helena, sabia que não tinha esse direito. Foi para ver Marco. A galeria onde acontecia a exposição do jovem artista estava lotada. As pinturas de Marco pendiam nas paredes brancas como janelas para sua alma, cheias de cores, emoções, dor e esperança. Alexandre caminhava entre elas, sentindo o coração apertar de orgulho e remorso. "Não é incrível?" ouviu ele atrás de si. "Este jovem artista não ouve sons, mas seus quadros falam mais alto que palavras." Alexandre se virou
e viu uma elegante mulher de meia-idade, galerista de São Paulo. Sim, concordou ele. É incrível. Estou comprando uma de suas pinturas para minha galeria em São Paulo. Este retrato de uma mulher com uma criança. Vê, é cheio de amor e saudade ao mesmo tempo. Alexandre olhou para a pintura que ela indicava. Seu coração parou. Era um retrato de Helena com Sofia, pintado de memória, cheio de detalhes que apenas alguém que os observava de perto e com carinho poderia conhecer. Este quadro não está à venda, disse ele impulsivamente. A mulher olhou para ele com surpresa. Mas quero comprá-lo. Pagarei o dobro do preço inicial. Enquanto os trâmites para a compra eram feitos, Alexandre viu Marco parado em um canto da galeria. O rapaz também o notou. Por um momento, olharam um para o outro. Depois, Marco se aproximou. Ele fez uma série de gestos que Alexandre compreendeu apenas parcialmente, mas o significado era: claro, por que você está aqui? Queria ver seus quadros, respondeu Alexandre, tentando transmitir a resposta com gestos. São lindos. Marco franziu a testa e fez outro gesto. E minha mãe? Sinto falta dela, admitiu Alexandre. Todos os dias. Uma sombra passou pelo rosto do rapaz. Ele fez uma longa série de gestos, muito rápida para Alexandre compreender. Não entendo, disse ele honestamente. Desculpe. Marco alcançou o bolso e tirou um pedaço de papel. Escreveu. Ela também sente falta, mas tem medo. Acha que o amor dela pode machucar todos que ama? Alexandre leu o bilhete, sentindo algo em seu coração se partir e se curar ao mesmo tempo. O que posso fazer? Perguntou. Marco escreveu outra nota. Provar que o amor dela não machuca, mas cura. Como? O rapaz olhou para ele longamente e intensamente, depois escreveu. Mostrar ao mundo que a vergonha não é amor, mas medo, e que o Senhor não permitirá que o medo vença. Quando Alexandre voltou para São Paulo com a pintura de Marco no banco de trás, pela primeira vez em meses, sentiu algo que se assemelhava à esperança. Ele ainda não sabia como, mas sabia que encontraria uma maneira de provar ao mundo, e a Helena, que o amor deles valia a pena lutar. Em casa, encontrou Sofia chorando nos braços de mais uma nova babá. Assim que o viu, ela estendeu as mãos para ele. Ele a pegou no colo e pela primeira vez em meses sentiu que tinha um plano. Vou trazê-la para casa, meu amor, sussurrou para a filha, usando a língua de sinais. Vou trazê-las ambas para casa. O plano de Alexandre começou a se cristalizar 2 semanas após o retorno. De Curitiba, a primeira coisa que fez foi convocar uma reunião extraordinária do conselho de sua empresa. Senhores, disse ele de pé diante da longa mesa de conferências, tenho algumas decisões importantes a anunciar sobre o futuro da empresa. Stanislau Nunes e os outros membros do conselho o olhavam com tensão. Há meses, a empresa funcionava bem sob sua firme liderança, mas todos sentiam que algo nele havia mudado. Primeiro, a empresa financiará uma nova iniciativa social, o Centro de Educação Inclusiva Maria Alencar. Será um lugar onde crianças com deficiência poderão desenvolver seus talentos junto com seus pares. Alexandre, interrompeu Stanislau, isso não é um risco muito grande, depois de tudo o que aconteceu na mídia? Segundo, continuou Alexandre, ignorando a interrupção, o centro colaborará com o Instituto de Educação Especial de Curitiba. Financiaremos bolsas de estudo para jovens artistas e terapeutas. Isso soa ambicioso, disse um dos membros do conselho cautelosamente. Terceiro, Alexandre olhou nos olhos de cada um deles. Se algum de vocês tiver um problema com essa direção de desenvolvimento da empresa, pode pedir demissão. Não vou mais permitir que as opiniões alheias ditassem como devo viver minha vida ou dirigir minha empresa.
Um silêncio se instalou na sala. Stanislau foi o primeiro a falar. Alexandre, você tem ideia do que está fazendo? Pela primeira vez em meses, sei exatamente o que estou fazendo. No dia seguinte, Alexandre encontrou-se com o editor-chefe de O Jornal Social de São Paulo. Senhor Alencar, Marcos Kroll, o editor, estava visivelmente nervoso. Esta é uma visita inesperada. Quero propor a você uma entrevista exclusiva, disse Alexandre diretamente. Sobre o quê? Sobre meu relacionamento com Helena Kowalski. O relacionamento verdadeiro, não as fofocas que o senhor publicou. O editor engoliu em seco. O artigo sobre o romance trouxe ao seu jornal vendas recordes, mas também vários processos judiciais. Isso é interessante. Mas o senhor tem certeza? A mídia pode ser implacável. Tenho certeza, mas tenho condições. A entrevista só será publicada se o senhor concordar em publicar também um direito de resposta aos artigos anteriores e um pedido público de desculpas por difamação. Após sair da redação, Alexandre foi até a melhor galeria de arte de São Paulo. Encontrou-se com a diretora Anna Zielinski, uma mulher com excelente reputação no mundo da arte. Gostaria de organizar uma exposição, disse ela sem rodeios. De qual artista? Marco Kowalski, um garoto de 16 anos de Curitiba, surdo, incrivelmente talentoso. A diretora franziu a testa. Nunca ouvi falar dele. Por favor. Alexandre tirou fotos dos quadros de Marco de uma pasta. Avalie você mesma. Ana olhou as fotos por um longo tempo. Sua expressão mudou gradualmente. Isso é extraordinário. Onde o senhor conseguiu essas obras? É o filho de Helena Kowalski, a mulher que amo. A diretora olhou para ele com surpresa. Aquela Helena das revistas? Sim, mas a verdadeira história é diferente da que a mídia escreveu. Entendo, Ana pousou as fotos. E o que o senhor quer alcançar com esta exposição? Quero mostrar ao mundo que o amor não consiste em se esconder em círculos sociais fechados. Consiste em construir pontes entre mundos diferentes. Marco e sua mãe não são pessoas de que se envergonhar. São pessoas de que se orgulhar. Naquela noite, Alexandre ligou para o professor Kowalski. Professor, tenho um pedido. Por favor, não conte a Helena sobre meus planos. Ainda não. Por quê? Porque quero que ela descubra tudo isso pelos jornais, assim como toda São Paulo descobriu sobre nossos sentimentos. Mas desta vez, a história será verdadeira. Os preparativos duraram um mês. Alexandre supervisionou pessoalmente cada detalhe. O Centro de Educação Inclusiva foi oficialmente aberto em uma das alas do Palácio do Catete. A exposição das obras de Marco foi planejada para o mesmo dia. Dona Cecília, inicialmente cética, gradualmente se transformou na mais fervorosa apoiadora dos planos do filho. Talvez eu realmente tenha permitido que os preconceitos governassem minha vida por muito tempo, admitiu ela em uma noite. Sofia está mais feliz quando falamos sobre Helena. Quando mostro fotos dessa mulher, ela sorri. Sério, mãe? Alexandre, eu passei a vida inteira com medo do que as pessoas diriam, mas olhando para você nesses últimos meses, entendi que não há nada pior do que viver para a opinião dos outros. Na véspera da grande inauguração, Alexandre sentou-se em seu escritório, escrevendo uma carta para Helena. Sabia que ela poderia não lê-la, mas precisava tentar. Querida Helena, amanhã abro um centro que chamei em homenagem à minha falecida esposa, mas que na verdade nasceu graças a você. Foi você quem me ensinou que as diferenças entre as pessoas não são barreiras, mas pontes. Não escrevo isso para pedir que volte. Escrevo para me desculpar por não ter defendido nós dois quando foi preciso, por ter permitido que outras pessoas decidissem nossa felicidade. Agora não permito mais.
Amanhã, o mundo inteiro saberá o quanto eu a amo e o quanto respeito você e Marco. Não porque quero forçá-la a voltar, mas porque a verdade merece ser contada. Se não voltar, entenderei, mas quero que saiba que lutarei por você pelo resto da minha vida. Alexandre. Enviou a carta por correio para Curitiba. No dia seguinte, começaria a luta mais importante de sua vida. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele dormiu em paz. Sofia também dormiu em paz, como se sentisse que amanhã tudo poderia mudar. Em Curitiba, Helena recebeu a carta às 11 da noite. Leu-a 3 vezes, sentada na cama em seu pequeno quarto de estudante. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Ela não sabia se de alegria ou de medo. Marco, notando sua comoção, perguntou com gestos o que havia acontecido. Quando ela lhe mostrou a carta, seus olhos brilharam pela primeira vez em meses. Ele escreveu em um papel: "Talvez valha a pena confiar nele." Helena olhou para as palavras do filho por muito tempo naquela noite, ponderando se tinha coragem de acreditar em um novo começo. O dia da inauguração do Centro de Educação Inclusiva foi ensolarado, apesar de ser uma fria manhã de março. O Palácio do Catete fervilhava de vida. Crianças com deficiência corriam pelos corredores junto com seus pares. Pais conversavam com terapeutas, e na sala principal havia uma galeria com as obras de Marco. Alexandre, vestindo um terno simples, estava diante do microfone, olhando para o público reunido. Havia jornalistas, políticos, pais, mas também pessoas comuns que vieram por curiosidade ou apoio. 3 meses atrás, começou ele, um jornal publicou um artigo sobre meu relacionamento com uma mulher chamada Helena. O artigo estava cheio de mentiras que visavam nos ridicularizar. Hoje, quero contar a verdadeira história. Um silêncio se instalou na sala. Helena Kowalski ensinou minha filha surda uma linguagem que nenhum especialista conseguiu transmitir: a linguagem do amor. Ela me mostrou que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede por sua origem, mas pelo coração. E assim, eu me apaixonei por ela. Um murmúrio veio da multidão. Alguns balançavam a cabeça em aprovação, outros trocavam olhares céticos. Mas em vez de defender esse amor, me escondi atrás de meus privilégios. Permiti que boatos e preconceitos expulsassem da minha casa a mulher que a tornou um lar pela primeira vez desde a morte da minha esposa. A voz de Alexandre falhou. Foi meu erro, minha covardia. Nesse momento, alguém entrou na sala que Alexandre não esperava ver. Helena. Ela estava na porta, pálida, em um simples vestido preto, com Marco ao seu lado. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite toda. Alexandre perdeu a fala por um momento, vendo-a pela primeira vez em meses. Ela parecia diferente, mais confiante, mas também mais triste. O centro que abrimos hoje, continuou ele sem tirar os olhos dela, não teria sido possível sem a lição que Helena me deu. Que a verdadeira inclusão começa no coração, na vontade de superar as fronteiras que nós mesmos estabelecemos. Helena ouvia, parada imóvel na porta. Marco segurava sua mão, como se lhe desse coragem. As pinturas que vocês veem hoje, Alexandre apontou para as paredes, foram pintadas por Marco Kowalski, filho de Helena, um garoto de 16 anos que não ouve sons, mas vê a beleza do mundo melhor do que a maioria de nós. A multidão virou-se para as obras expostas. As pinturas de Marco penduravam como janelas para outra dimensão, cheias de cores, emoções, sensibilidade extraordinária. Em 2 semanas, continuou Alexandre, Marco será o mais jovem bolsista da Academia de Belas Artes de São Paulo. Não porque alguém tem pena dele, mas porque seu talento fala por si. Aplausos ressoaram na sala. Marco, inicialmente envergonhado, endireitou-se com orgulho. E sua mãe?
Alexandre olhou novamente para Helena. Está concluindo seus estudos em educação inclusiva com as mais altas notas. Ela dirigirá este centro, se assim desejar. Helena estremeceu. Esta era uma surpresa que ele não mencionara na carta. Termino agradecendo a todos que vieram hoje. Mas, acima de tudo, agradeço a Helena, que me mostrou que o amor não é fraqueza, é a maior força que temos, e não tenho vergonha dele. Alexandre afastou-se do microfone sob aplausos estrondosos. As pessoas se aproximavam dele, parabenizavam, faziam perguntas, mas ele via apenas Helena, que lentamente se movia pela multidão em sua direção. Quando finalmente ela parou diante dele, nenhum dos dois sabia o que dizer. Desculpe ter vindo sem convite, disse ela finalmente, baixinho. Desculpe por ter permitido que você fosse embora, respondeu ele. Alexandre, você não precisa dizer nada. Sei que muita coisa aconteceu. Sei que talvez seja tarde demais, mas eu tinha que tentar. Helena olhou ao redor, para o centro cheio de risadas de crianças, para as pinturas de Marco, para as pessoas que os olhavam, com respeito, não com desprezo. E Sofia? Perguntou ela. Como ela está? Sente sua falta todos os dias, assim como eu. Nesse momento, uma menina correu até eles. Sofia, agora quase com 2 anos, jogou-se nos braços de Helena com um grito alegre. E neste momento Helena soube qual seria sua resposta. 6 meses depois, em uma ensolarada manhã de setembro, o Parque Ibirapuera, em São Paulo, estava cheio de cores de outono. Perto do Monumento às Bandeiras, um pequeno grupo se reuniu para uma cerimônia incomum. Helena estava sob uma árvore, em um simples vestido creme, com um buquê de flores silvestres nas mãos. Ao lado dela, Marco, agora estudante do 1º ano da Academia de Belas Artes, segurava a mão de Sofia. A menina, quase com 2 anos e meio, ria, fazendo o gesto de mamãe em direção a Helena. Alexandre, de terno escuro, olhava para os 3 com um sentimento tão intenso que chegava a doer. Durante esses meses, tudo se arranjou lentamente. Helena aceitou a proposta de dirigir o centro, que se desenvolveu além de suas expectativas mais ousadas. Marco ganhou reconhecimento no mundo da arte e sua primeira pintura foi comprada pelo Museu de Arte de São Paulo. Todos estão prontos? Perguntou o oficial do registro civil, um homem gentil que concordou em conduzir a cerimônia ao ar livre. Sim, respondeu Alexandre, mas sua voz tremia de emoção. A cerimônia foi modesta. Presentes estavam apenas o professor Kowalski, que se tornara como um pai para Helena, Dona Cecília, que nesses meses se transformara em uma avó amorosa e aliada, o velho José com sua esposa e algumas crianças do centro com seus pais. Alexandre Alencar, começou o oficial, você aceita Helena Kowalski como sua esposa, prometendo amá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Aceito, respondeu Alexandre, olhando diretamente nos olhos de Helena. E prometo nunca mais permitir que o medo seja mais forte que o amor. Helena Kowalski, você aceita Alexandre Alencar como seu marido? Helena ficou em silêncio por um momento, olhando para o homem que, nos últimos meses, provou merecer uma segunda chance. O centro funcionava maravilhosamente, Marco florescia, e Sofia a chamava de mãe. Aceito, disse ela finalmente baixinho. E prometo acreditar que as diferenças entre as pessoas podem ser pontes, não muros. Ao trocarem as alianças, a pequena multidão começou a aplaudir. Sofia estendeu as mãos para cima, fazendo o gesto de amo, um dos primeiros que aprendera. E agora, disse o oficial com um sorriso, você pode beijar a noiva. O beijo foi delicado, cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, Helena sussurrou. Você realmente acha que isso vai dar certo? Pessoas tão diferentes, uma família? Vamos ver, respondeu Alexandre pegando Sofia no colo. Temos o resto da vida para isso.
Marco aproximou-se deles e, pela primeira vez em meses, fez um gesto em direção a Alexandre. Obrigado. Por quê? Perguntou Alexandre com gestos. Por me mostrar que o mundo pode ser gentil, traduziu Helena as palavras do filho. Dona Cecília, que lutou contra as lágrimas durante toda a cerimônia, aproximou-se do jovem casal. Helena, disse ela, me desculpe por como te tratei. Você pode me perdoar? Já a perdoei, respondeu Helena, abraçando a mulher mais velha. Família também é aprender a amar. Enquanto o pequeno grupo se dispersava e o sol se punha sobre o parque, Alexandre, Helena, Marco e Sofia ficaram sozinhos perto do monumento às bandeiras. Sabe, disse Alexandre, a primeira vez que ouvi você cantando foi aqui mesmo, neste parque. Sofia era tão pequena. Lembro, sorriu Helena. Achei que fosse apenas um trabalho na época. Não sabia que era o começo da nossa história. E eu não sabia que era possível amar alguém tanto a ponto de parar de ouvir todo o resto, respondeu ele. Sofia começou a fazer os gestos da canção que Helena a ensinara. A mesma canção de ninar com a qual se conheceram. Marco juntou-se, adicionando suas próprias interpretações artísticas. Alexandre e Helena olharam para seus filhos, pois agora eram realmente seus filhos, e sabiam que haviam encontrado algo raro. Um amor que não apenas sobreviveu às provações, mas saiu delas mais forte. No Palácio do Catete, naquela noite, vozes e risadas ecoaram. A casa, que por meses fora um museu, voltou a ser um lar. Nas paredes penduravam quadros de Marco, nos quartos ouvia-se o amor expresso em diferentes línguas, com palavras, gestos, toque. E no pequeno quarto, no último andar, o mesmo onde Helena morou como faxineira. Agora havia um cavalete de Marco e prateleiras cheias de livros sobre educação inclusiva. O amor realmente encontrou um caminho. E desta vez foi forte o suficiente para mudar não apenas corações, mas o mundo ao redor deles. Espero que tenha gostado da história de hoje. Assine o canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um joinha e escreva nos comentários o que achou dela. Até o próximo vídeo.